Você já deve ter ouvido falar sobre mercado regulado de carbono, que é uma forma de se colocar preço na emissão de gases de efeito estufa por meio de regulação prevista na lei. Emissões de gases de efeito estufa geram um custo ambiental à sociedade, uma vez que aumentam a temperatura do planeta, ocasionando desastres climáticos, como chuvas e secas intensas, cada vez mais frequentes em um menor intervalo de tempo. E a gente sabe muito bem os reflexos desses efeitos no clima, e vivenciamos isso recentemente nas altas temperaturas e efeitos climáticos, né? Chuvas fortes no sul, um pouco mais de seca na região sudeste. E para nós falarmos e entendermos um pouco sobre esse mercado de carbono, eu estou recebendo o Vinícius Lender, que era advogado da área ambiental e sustentabilidade do Lemos Advocacia para Negócios. E com o Vinícius, nós estamos iniciando a nova temporada do podcast Panorama de Negócios. Tudo novo, vinheta nova, fundo de tela novo, né? E nós fazemos isso daí para agradar você, né? Que nos brinda sempre com a sua audiência. Com trabalhos técnicos e apoio da Equala, agência de marketing digital, e da InfoEstúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Dr. Vinícius Lender, é um prazer recebê-lo aqui no podcast Panorama de Negócios, aproveitando e agradecendo, né, o senhor ter aceito o convite para a gente falar sobre um tema tão interessante e que as pessoas estão sentindo na pele, né, doutor? Nós que agradecemos, Milton, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, tão relevante, que é o mercado de carbono. Conhecer os impactos financeiros e as oportunidades ambientais que ele traz. Ô Vinícius, as pessoas, logo que a gente começou esse episódio, eu falei que com certeza as pessoas já ouviram falar, né, em um determinado momento sobre essa questão de mercado de carbono. Sim. Mas as pessoas já ouviram falar, mas certamente tem uma certa dificuldade de entender como é que funciona esse mercado, né? Quer dizer, como é que você... como se fosse uma moeda. Eu chamaria de... Se eu estiver errado, você me corrija, mas como se fosse uma moeda ambiental. Acho que seria mais ou menos isso. E a sua introdução foi perfeita, Milton. Por que que hoje nós temos uma lei, né, uma norma que estabelece o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o chamado Mercado Regulado de Carbono? Exatamente porque há um custo ambiental muito grande, né, que a sociedade está lidando, né? A gente tem tido chuvas cada vez mais fortes e frequentes, secas também cada vez mais intensas e frequentes, e portanto há um desequilíbrio em relação à temperatura da Terra que gera essas consequências, né, do ponto de vista químico, biológico, ecológico, de uma forma geral, de forma a gerar, portanto, esse desequilíbrio, né? E o que causa, portanto, um aquecimento, né, uma elevação da temperatura da Terra. Inclusive, eu trago hoje aqui no podcast dados super recentes, informações super recentes em relação à elevação da temperatura da Terra, né? Nos últimos levantamentos, né, tem demonstrado que a partir de 2023, nós já atingimos aquela meta que foi estabelecida lá no Acordo de Paris, que era atingir, vedar o aumento da temperatura da Terra além de 1,5 graus a partir do período pré-industrial, que é de 1850 até 1900. Em 2023, nós já atingimos, o planeta já atingiu uma elevação de temperatura de 1,55 graus, quando comparado ao período pré-industrial. Em 2024 já chegou a 1,70 e medições mais recentes agora dos meses de janeiro, fevereiro e março já indicam 1,7, né? Então, diante desse cenário todo ambiental, né, desafiador,
surgiu essa norma, né, que é a Lei 15.042, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, mas também para dar cumprimento, portanto, à Política Nacional de Mudanças Climáticas, diante desse desequilíbrio que eu comentei há pouco e da necessidade de nós, portanto, do ponto de vista jurídico, né, e também financeiro, de capitais, buscar uma situação mais equilibrada, considerando os ativos ambientais que o Brasil tem, a questão das florestas e também a transição energética, que é super importante. Ô Vinícius, você sabe que, por incrível que pareça, você ainda percebe que pessoas falam que isso daí é tudo fictício, né? Que, na verdade, não ocorrem mudanças climáticas no planeta, né? E na verdade, especificamente no Brasil, né, nós sentimos, com o passar do tempo, com o passar dos anos, realmente esse calor muito forte, né? A gente viu, por exemplo, na Europa, temperaturas, por exemplo, chegando a 50 graus. Você teve a oportunidade, infelizmente, de ver pessoas morrendo devido a essas temperaturas extremamente elevadas. E por quê? Porque na Europa, por exemplo, o Brasil é um país tropical, né? Então ele tem temperaturas quase que boas em qualquer época do ano, né? O nosso inverno não é um inverno tão rigoroso quanto na Europa, né? E você percebe, por exemplo, que o inverno na Europa, ele está ou muito extremo ou um calor extremo demais. São os extremos. São os extremos, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção, ô Vinícius, e que eu acho que gera uma preocupação muito, muito grande, é com relação, por exemplo, à política do governo Donald Trump, que vai na contramão das políticas ambientais mundiais. E o Trump, ele retirou os Estados Unidos, né, que é o maior emissor histórico de gases de efeito estufa no mundo, do Acordo de Paris. E o Donald Trump, ele é conhecido pelo seu ceticismo em relação ao aquecimento global. Para vocês terem uma ideia, ele já descreveu as mudanças climáticas como uma das maiores tapeações de todos os tempos. E ele promete reforçar o uso de combustíveis fósseis e desmantelar políticas ambientais estabelecidas pelo seu antecessor, o Joe Biden. Eu acho, ô Vinícius, que é uma situação extremamente delicada, sob o ponto de vista mundial, né? Principalmente a questão dos combustíveis fósseis, né? A gente vê, por exemplo, no Brasil, houve alguns posicionamentos, não tão claros, né, mas já foram manifestados em relação, por exemplo, ao posicionamento que a Petrobras terá no futuro sob o ponto de vista desses combustíveis fósseis. Por que eu estou falando isso aí, Vinícius? Porque a gente tem um contraponto aí, né? A gente tem uma legislação no Brasil, muito claro, né, muito clara em relação a essa questão, e a gente tem um posicionamento de um presidente norte-americano que diz que tudo isso daí existe. Correto. É invenção. E aí? Toda manifestação, seja ela política, legal, econômica, vinda dos Estados Unidos, ela impacta enormemente, né, por ser a maior economia global. Então, as declarações do presidente Trump certamente são relevantes, impactam de uma forma geral a questão das emissões e dos mercados regulados no mundo todo, porque se houvesse incentivo, Milton, seria muito mais favorável, né? Mas no momento há um resfriamento em relação a medidas do ponto de vista norte-americano em relação a esse assunto. Mas, por outro lado, é aquela história do copo meio cheio e do copo meio vazio, né? Olhando o copo sob a perspectiva meio cheia, nós vemos a situação bem favorável para
o mercado brasileiro. Porque o Brasil ele possui um ativo florestal muito relevante, muito consistente, muito presente, né, que está cada vez mais pressionado. Então, a norma vem no sentido de endereçar essas questões. O Brasil já tem uma economia de baixo carbono quando comparada com outros países, né? O Brasil tem feito a transição energética de modo a incentivar, junto com a Petrobras e outras empresas também, de modo a incentivar cada vez mais o uso de combustíveis fósseis. E há uma demanda também, do ponto de vista de mercado empresarial, de se buscar créditos de carbono de modo a compensar essas emissões, seja no mercado voluntário, para que a empresa possa ter uma melhor inserção em termos de marca, reputação, etc., ou no mercado regulado, dependendo da perspectiva. No Brasil, o mercado regulado já existe, porque a lei já foi editada, mas a lei ainda está em processo de regulamentação. A gente vai ter o sistema operando, Milton, em aproximadamente 24 meses, tá? Essa é a nossa previsão. É o prazo previsto normalmente, né? Quando você fala em prazo de regulamentação. Perfeito, né? Exato. Por quê? A própria lei estabelece medidas complementares ao que foi editado pela norma, de modo a dar clareza, segurança jurídica aos agentes de mercado, às empresas, para que o mercado possa operar, né? O sistema brasileiro de comércio de emissão possa operar com toda a clareza. Mas, claro, se os Estados Unidos apoiassem ações dessa natureza, seria muito melhor. Mas, no momento, há, portanto, esse desafio de lidar com essa posição divergente, né? E falando, Milton, especificamente sobre a questão do mercado em si, a sistemática que foi introduzida pela Lei 15042 é a sistemática conhecida como Cap and Trade, no inglês. Cap no sentido de teto, limite, e trade no sentido de mercado. Então, a lei, repetindo inclusive uma prática e um regramento europeu. Lá na Europa, o sistema funciona com todo sucesso, com toda a segurança jurídica, seguindo essa sistemática. Então, o Brasil replicou esse modelo europeu aqui. Não só o europeu, na Califórnia, que é um estado americano, inclusive a maior economia americana, utiliza também essa metodologia, e há também outros exemplos no mundo, nos quais o Brasil se inspirou, por exemplo, no Canadá e no México, basicamente. Então, de acordo com a sistemática trazida pela norma, existirão limites, portanto, teto de emissão, a partir de 10 mil toneladas por ano. Quem exceder tem o direito de compensar as suas emissões, tá? Então, Cap atingiu o teto, ok, passou do teto, você pode, portanto, ir ao mercado buscar ativos financeiros para poder complementar e depois fazer o ajuste de prestação de contas perante um órgão regulador. Ô Vinícius, eu acho importante a gente destacar, existe uma preocupação muito grande no Brasil, e o Lemos Advocacia para Negócios, né? É um escritório corporativo e que trabalha e tem como clientes grandes empresas. Por que eu estou falando isso, gente? Eu conheço o trabalho desenvolvido pelo Lemos e Lemos sempre saiu na frente em relação a uma série de questões, e não diferente em relação a essa questão ambiental, essa questão da sustentabilidade, que é extremamente importante. Por que eu estou falando isso, gente? Porque como eles têm grandes empresas como clientes, a dúvida que não quer se calar, né? Claro, por uma questão de confidencialidade, né, isso aí não pode ser colocado, mas em linhas gerais, por exemplo, vocês têm percebido que as empresas, elas estão preocupadas sobre esse ponto de vista ambiental, sobre esse ponto de vista da sustentabilidade, elas estão buscando junto a vocês aconselhamento e o que podem fazer no sentido de mitigar essa questão, de certa forma, climática? Certamente, Milton. A preocupação pelo compliance ambiental é cada vez maior, presente não só nas empresas que são listadas em bolsa,
cuja regulação assim o determina já há muito tempo, mas também as empresas familiares, menores, de menor porte, né? Portanto, é uma preocupação que ela é transversal e se aplica a vários ramos de negócio, ao agro, à indústria, e também independentemente do porte da empresa, tá? E é importante esclarecer que, no âmbito do mercado de carbono, a Lei 15042 estabelece que ficará submetido às obrigações do sistema de comércio de emissões e ao limite que a lei estabelece, aquela fonte ou instalação de uma determinada empresa. Então, aquela fonte ou atividade e também instalação que faz a emissão do gás carbônico, do gás de efeito estufa, pode ser o carbono, o metano ou qualquer outro gás que tenha essa consequência de provocar o efeito estufa, ficará obrigada a cumprir, portanto, os regramentos da lei. E aí vem uma grande pergunta chave para nós que lidamos com o direito ambiental e também para os empresários que estão nos assistindo, em relação aos impactos dessa medida no seu negócio. O que isso significa do ponto de vista prático para mim? Significa que, e aí vem o grande questionamento, fonte ou instalação é o meu CNPJ ou é aquela, digamos, chaminé que eu tenho lá de um processo de queima e que gera vapor d'água, isolado, dissociado do conjunto da atividade. Só aquilo lá que vai ser contabilizado como obrigacional para se gerar, para se vincular à obrigação da lei, né? E essa é uma pergunta que nós cuja resposta não temos, tá? Nós do escritório estamos acompanhando de perto esse processo de regulação que eu comentei há pouco, porque a norma existe, mas a regulamentação está por vir. Então nós estamos em contato permanente com os principais ministérios envolvidos hoje na regulamentação dessa norma. É o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, liderado pelo vice-presidente, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, né? Então essa interlocução que nós estamos tendo junto aos ministérios e também a demanda que nós temos recebido cada vez mais dos empresários e das empresas que lá estão conosco e outras também, em relação aos impactos dessa norma, objetivamente responde ao seu questionamento, ou seja, já há um atendimento do compliance ambiental em relação às outras obrigações que a legislação já coloca, mas também a essa nova que está por vir. Lembrando que direito ambiental é comando e controle, e também controle e monitoramento, tá? E o comando e o controle sempre vem da norma. O direito ambiental é um dos ramos em que mais existem legislações a serem cumpridas. E agora, com o advento de mais uma, é importante que a gente esteja realmente atualizado para poder mitigar os riscos e aproveitar as oportunidades. Aliás, na verdade, são grandes desafios, né, Vinícius? Se você parar para pensar, e desafios imensos. Eu estou conversando com o Vinícius, gente, e eu estou pensando aqui numa situação que eu vou colocar agora para o Vinícius. Quando a gente fala sobre produção rural, a gente está falando do campo, certo, né? A questão, por exemplo, do gado, né? O gado, né, ele contribui de forma negativa, vamos dizer assim, né, para a emissão de gases de efeito estufa. Perfeito. Né? E aí, numa situação dessa, quer dizer, eu queria focar alguns pontos específicos, como esse, por exemplo, né, que é uma coisa assim tão comum, né? Vamos dizer que as pessoas sempre conviveram com isso por vários e vários anos, né? E como é que fica uma situação dessa? Gente, sendo muito claro, tá? Gado, vaca, boi, se alimenta e solta pum. Vamos falar claramente, solta pum. Isso aí que contribui para... O arroto também. O arroto também, né? Então, quer dizer, isso aí contribui, por exemplo, para essa questão de emissão de gases de efeito estufa. Perfeito. Né?
Isso não ser muito claro, tá, gente? Então, como é que fica uma situação como essa, ô Vinícius? Excelente ponto, Milton, e que tem gerado preocupações no setor agropecuário. O agro tem uma contribuição muito relevante na economia do Brasil e isso foi contemplado pelo legislador ao excluir a atividade agropecuária primária da lista de obrigações do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então, no exemplo que você trouxe, bem colocado, o pecuarista que tem lá na sua propriedade uma extensão rural com uma quantidade X de gado, né? E aquele gado está em atividade de pasto e que vai para um corte ou eventualmente indústria leiteira, aquela atividade, por ser considerada atividade primária, por não haver industrialização no processo produtivo, transformação de algum bem ou mercadoria, ela está isenta de cumprir as obrigações do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Outras exclusões também que a lei traz e que são muito importantes também para serem colocadas é a questão do setor de resíduos sólidos, tratamento de resíduos sólidos também está fora, tá? E tratamento de efluente líquido. Então, numa determinada indústria, para exemplificar para o nosso público, numa usina, tem lá uma estação que faz a depuração, o tratamento daquele efluente que é gerado no processo industrial. Aquela atividade ou instalação que faz o tratamento do efluente, por si só e por definição legal, ela não está vinculada às obrigações da lei. Então, agora, dando um passo seguinte, a agroindústria, por exemplo, o produtor que tem lá a plantação de soja, milho, algodão ou qualquer outra lavoura, que num determinado momento faz o plantio, o tratamento, a colheita e depois submete este produto, esta mercadoria, para um processo de transformação industrial, aí sim com potencial de gerar efluente, de gerar emissão, podendo causar efeito estufa, esse empresário, nesse segundo momento da transformação do bem, está vinculado à norma de controle de emissão. Então, aí ficou a dúvida, por exemplo, né? Ele está sujeito a essa norma. No caso dessa legislação, né? Como é que ele se enquadra? Eu não sei se eu vou deixar claro aqui a minha linha de raciocínio. Por exemplo, como é que ele se enquadra dentro do processo no sentido de mitigar esses efeitos climáticos? Existem várias formas, né? Ele pode desenvolver um projeto de redução, remoção daquele efeito estufa que ele gerou na sua atividade, através de uma metodologia certificada, por meio de certificadoras habilitadas, né? Tanto no mercado voluntário, que já existe, assim já opera. Nós temos sido procurados lá por vários clientes que estão em atuação, seja no agro, seja na indústria, e nos procuram: Vinícius, eu preciso reduzir a minha emissão porque eu quero ter um nível reputacional mais interessante, preciso melhorar a minha marca, etc., mas com segurança jurídica. Então a gente dá toda a orientação de como fazê-lo. E nesse exemplo que você traz, é importante dizer que os projetos de redução de emissões, de reflorestamento, de aproveitamento eventualmente de uma área de reserva legal, de uma área de preservação permanente, uma mata, popularmente, como se diz, dentro da propriedade, é uma forma de fazer com que haja essa mitigação da emissão de gás de efeito estufa, né? O produtor, portanto, ele tem um leque, né, trazido pela norma de opções de como fazer essa atuação, e também no mercado financeiro, tá? Que é também uma oportunidade que a lei que nós estamos comentando aqui, instituída em dezembro do ano passado, o traz. Existem dois ativos que foram implementados e instituídos pela lei. A CBE, que é a Cota Brasileira de Emissões, que ela dá direito à emissão do gás de efeito estufa, um crédito equivale a 1 tonelada de CO2 emitido, e a CRVE, que é o outro ativo, que é o certificado de redução comprovada, né, através de uma metodologia específica e regulamentada pelo próprio órgão gestor. Nesse processo todo, Milton, de regulação, está prevista a criação de uma agência reguladora, que também nós estamos acompanhando junto aos órgãos reguladores,
Então, haverá uma estrutura administrativa, normativa, do ponto de vista regulatório, executório, de forma a trazer segurança jurídica para esse operador. Tá? Só para a gente ter uma ideia, gente, desculpa até te interromper, mas quando ele fala da questão da agência reguladora, é como em outras áreas, por exemplo, no Brasil, como a Anatel, né? Que é a Agência Nacional de Telecomunicações, tem a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, no caso, a criação de uma agência com foco nessa questão da regulatória, para organizar os agentes de mercado que estarão lá no mercado de capitais, no mercado financeiro, vendendo e comprando títulos de mercado de carbono, né, os ativos, e estruturando, organizando toda a engrenagem desse sistema, que é super relevante. E, Milton, rapidamente vale colocar que essa norma, ela traz responsabilidades para quem está vinculado às obrigações dessa norma, né? Então, portanto, como eu coloquei anteriormente, quem emitir 10 mil toneladas por ano já está, portanto, obrigado a cumprir certas situações do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. E em caso de descumprimento das regulamentações, o empresário pode estar sujeito a diversas penalidades, que vão desde advertência, multa, suspensão de atividades, mas também a embargo da sua atividade, que é a completa interrupção daquele processo operacional produtivo, até mesmo a perda de linhas de financiamento. Então é muito importante, é fundamental que o empresário, seja do agro, seja da indústria, conheça profundamente, tenha orientação em relação ao regramento do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, de como operar dentro desse mercado, seja no mercado voluntário, que já está acontecendo, ativo, vivo, ou no mercado regulado, que ainda nós teremos a plena operação em 24 meses. Olha, você sabe que eu acho assim, muito interessante isso, Vinícius, porque uma questão que a gente sempre teve uma preocupação muito grande, né? E eu acho que aí, nesse sentido, o Brasil sai na frente em relação a outros continentes, como Europa e inclusive os Estados Unidos, principalmente, de ter uma legislação específica, mas não somente a questão da legislação em si, mas toda uma infraestrutura de criação de uma agência, né? E é importante, por exemplo, aí vem um outro ponto fundamental, que é a questão da fiscalização, porque se não houver fiscalização, a lei não vai para frente. Exatamente, né? Então, quer dizer, eu acho que existe uma preocupação muito grande, sei lá, viu, Vinícius, eu vejo o Brasil, às vezes eu falo isso, né, que o Brasil é a bola da vez, mas a bola da vez, que eu digo, no sentido positivo. Com certeza. Se aproveitar oportunidades, né? De repente você, numa legislação em que se fala sobre clima, né, e uma preocupação cada vez maior, e o Brasil, gente, tem uma floresta maravilhosa, que é a Amazônia. Então, eu acho que coloca o Brasil, né, as pessoas falam muito, né, que o Brasil é o pulmão do mundo, né, mas eu vejo também como oportunidades muito importantes do ponto de vista econômico e de desenvolvimento empresarial também, né? Perfeito, Milton. O mercado de carbono é uma oportunidade real de se gerar negócios no Brasil, seja no voluntário, seja no regulado. As oportunidades estão à vista, com segurança jurídica. É importante que seja observado, portanto, todo esse regramento exatamente no sentido de mitigar os riscos que eventual descumprimento possa gerar. É importante comentar também que, com o advento dessa nova norma, nós teremos também impactos financeiros e tributários, né? Hoje, de acordo com o regramento vindo pela lei, trazido pela lei, o entendimento da Receita Federal é que o crédito de carbono é um ativo intangível, né, que não se pega, não se toca. Sim. E a receita advinda daquela venda daquele crédito, ela tem, portanto, uma natureza financeira. Então, hoje incide imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido. E esse é o racional tributário que nós teremos também após a regulação, né? Há uma questão também
com a reforma de um possível ajuste, que é a instituição de um imposto seletivo, que eu não acredito, porque a carga tributária também já é muito elevada, mas é importante que, além das questões ambientais que nós comentamos aqui, é importante também que o empresário esteja atento aos impactos financeiros dessas operações todas, né? De forma a pagar menos tributos e ter também um impacto contábil menor, né, no seu balanço, de forma a aproveitar o máximo possível de toda essa potencialidade que é o mercado de carbono. Gente, começamos aí com chave de ouro, né, a nova temporada do podcast Panorama de Negócios. Eu gostaria de agradecer muito o Vinícius Lander, né, que é do responsável, né, vamos dizer assim, por essa área, né, ambiental do Lemos Advocacia para Negócios, né, essa área ambiental de sustentabilidade que ganha cada vez mais espaço. Quero te agradecer muito, né, de você ter trazido para quem acompanha o podcast Panorama de Negócios uma questão tão importante, tão atual, que é essa questão climática, né, a questão de sustentabilidade e meio ambiental. Obrigado, viu? Nós que agradecemos, Milton, pela oportunidade de estar com você, com todos, e só reforçando que é possível e cada vez mais valorizado gerar negócios em compliance ambiental, né? E o mercado de carbono é, portanto, uma realidade e estamos à disposição para que sejam gerados negócios com segurança jurídica a partir dessa nova sistemática. E você está convidado para acompanhar o próximo episódio do podcast Panorama de Negócios. Acesse o nosso canal no YouTube e acesse também a página do Panorama de Negócios na internet, www.panoramadenegócios.com.br. Até o próximo episódio.